Vamos começar, então, pelo geral, tá? O que são vírus? Por que eu falei ente e não falei seres vivos? Vírus são entes. Por quê? Eles são feitos de uma caixinha de proteína, que a gente chama de cápsula, que guarda um material genético dentro, um ácido nucleico, um pedacinho de ácido nucleico, ou DNA ou RNA. Só. Tem célula? Não. É célula? Não. É unicelular? Não, ele não é nem célula. Ele nem tem célula. É uma caixinha de proteína com material genético dentro. Sendo bem simplista, é isso que é vírus. Então, para a maioria dos biólogos, eles não são considerados nem seres vivos. Eles são um bug, um erro na Matrix. É uma falha na vida que essa falha começou a se replicar e se replica indefinidamente. Ok? Então, a gente chama de ente e não de seres. Por isso que está errado, e aí agora, como a gente vai tratar desse assunto, vamos falar de pandemia, vamos falar da doença, vamos falar da interação com o nosso organismo, de vírus, de como o vírus se comporta, como que espalha, como que... Vamos falar dessas coisas? Já que nós vamos falar dessas coisas, então, inclusive, espera só um pouquinho, deixa eu só salvar uma coisa aqui para não esquecer, salvar não. Deixa eu colocar do lado para lembrar de tratar disso com vocês também, sobre como funciona uma pandemia, peraí. Porque aí a gente vai desmentir fake news. Nós vamos desmentir aquelas coisas que circulam pela internet e que confundem todo mundo, que você, com o raciocínio biológico correto, você vai conseguir separar o que é exagero e o que não é, tá bom? Espera só um pouquinho. Aqui. Separei mais uma parte aqui, que é essa parte de como a gente entende uma pandemia para vocês, para a gente poder tratar disso depois que a gente terminar essa aula de vírus. Vamos lá. Vai desmentir a Nise Yamaguchi do Zap? Nós não vamos por esse lado envolver com a política da coisa, Thales, mas a gente vai esbarrar nisso, não vai ter jeito, né? Mas não é pessoal, é no geral. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, a princípio, ele não é um ser vivo. Mas essa é uma discussão que ela ainda está em aberto. Eu vou falar muito isso daqui nessas 2 semanas. Discussões ainda abertas. Ok? Não chegou ainda no ponto final, embora a gente tenha mania e a vontade de lacrar. Mas não chegou ainda no final. Tá bom? O ponto é, a maioria dos biólogos vão considerar vírus não como um não ser vivo, ou seja, como um erro na estrutura da vida baseada, como ela é baseada no planeta, né, um erro na Matrix aqui, que você não vai colocar isso na prova, mas a ideia é, por quê? Por que que alguns vão considerar como ser vivo e alguns vão considerar não ser vivo? A gente vai tratar isso daqui, e isso era uma coisa que até 2019 caía muito no vestibular quando ia se tratar de vírus. Agora, quando forem falar de vírus, gente, a pessoa que vai fazer uma questão que vai falar de vírus, ele tratar sobre essa polêmica, é um ser vivo ou não é um ser vivo, ou falar sobre Covid, provavelmente o cara vai fazer uma questão baseada em Covid, tá bom? Mas, como é algo que caía muito, a gente precisa tratar dessa outra polêmica anterior aqui, se é um ser vivo ou não. Mas olha só, se o vírus não é um ser vivo, e a maioria considera como não, a maioria dos biólogos consideram como não ser vivo, não está certo a gente falar que o álcool mata o vírus, a água com sabão mata o vírus, o remédio mata o vírus, o nó mata o vírus, água com limão mata o vírus. Essa, Tara, já é mentira de cara, tá bom? O ponto é, matar o vírus, para matar algo, aquele algo tem que estar vivo. Um vírus, ele não se encaixa na definição de vida. Então não dá para a gente falar matar o vírus, a gente fala inativar o vírus, ou destruir o vírus,
ok? Então, primeira correção, para a gente poder agora falar tecnicamente correto, é essa. Você não mata um vírus, você destrói ou inativa. Tá bom? Vamos lá. Por que a maioria dos biólogos consideram que um vírus não é um ser vivo? Porque a definição de um ser vivo, ela segue criteriosamente a teoria celular, que é o quê? A gente já estudou isso no início do ano. Todos os organismos vivos são formados por células. Vírus é feito de célula? Não. Vírus tem célula? Não. Ele não se encaixa. Segundo, todas as reações metabólicas, químicas, bioquímicas que acontecem no organismo acontecem a nível celular, ou são dentro da célula ou por alguma coisa que a célula produziu e jogou ele para fora para reagir. O vírus tem metabolismo? Tem enzima reagindo, coisas acontecendo dentro dele? Não. É uma caixinha com material genético dentro, ponto. Não funciona, não reage, não tem nada funcionando dentro dele. É uma caixinha de proteína com material genético dentro. Só. Ele não se encaixa no segundo item. E o terceiro critério da teoria celular? As células se originam unicamente de células pré-existentes. Primeiro, que o bicho ente, o vírus, ele nem célula é, então ele não se origina de células pré-existentes. Ok? Ah, mas você fala, ok, mas ele é um vírus, e ele se origina de vírus pré-existentes. Também não. A gente vai ver aqui como que vírus se replica. Um vírus não dá origem a outro vírus. Um vírus não vem de outro vírus, não. Um vírus, ele é construído, fabricado, montado por uma célula que foi enganada pelo vírus anterior. Mas um vírus não dá origem a outro vírus. O vírus original, quando ele entra, ele acaba, ele é destruído. Ele se incorpora no mecanismo da célula e a célula ela é hackeada, zumbizada, usando um vocabulário mais próximo, para poder criar vírus novos, mas eles são fabricados pela célula. Ok? Uma célula, quando ela sofre mitose, ela dá origem a duas células. A célula em si deu origem à próxima. Um vírus não dá origem a outro vírus. O vírus em si ele é destruído para hackear a célula, e a célula vai criar vírus novos. Ok? Então não encaixa nesse terceiro critério de teoria celular também. E as células são portadoras de material genético. O vírus é portador de material genético? É. Ele não é célula, ele não é feito de célula, ele não tem célula, mas ele tem uma caixinha com material genético dentro. Ok, então alguns biólogos vão falar, tá, beleza, ele pode até ser um ser vivo, uma tremenda de uma exceção, porque ele se encaixa nesse último critério, porque é portador de material genético. Ponto. Então, em primeiro lugar, a primeira, vírus é um ser vivo? Se isso cair para vocês no Enem ou vestibular, gente, vocês vão me ouvir falar muitas vezes isso daqui até o fim do terceiro ano. Não sejam xiitas, não sejam radicais. Se você tiver de responder, de fazer uma resposta dissertativa numa prova, existe um ser humano corrigindo do outro lado, mesmo que sejam 5 corrigindo para diminuir a chance da pessoalidade na correção. Mas tem ser humano corrigindo lá do outro lado, e esse ser humano tem as suas preferências nas polêmicas. Se você for radical demais, para qualquer lado que for, não estou defendendo nada aqui. Se você for radical demais, você pode estar batendo no seu corretor. Você está batendo no seu corretor, e ele vai te dar nota. Gente, menos radicalismo. Então, se nós estamos falando vírus é um ser vivo ou não, e você sabe que isso é polêmico, você seja equilibrado. Eu não estou falando para você ser neutro em cima do muro, não é isso não. Eu não estou falando para você não colocar sua opinião, não é isso não. Estou falando para você não ser radical. O que você coloca? A maioria dos biólogos não considera o vírus como um ser vivo, porque ele não se encaixa na teoria celular, porque ele não é formado por célula, ele não. Mas alguns consideram como ser vivo, porque ele é portador de material genético. Pronto, você deu aquela... Sabe o bate e assopra? Façam isso nas suas provas, entendeu? Você pode colocar a sua opinião, mas com respeito, sem radicalismo e agressividade, e sem bater no outro, que pode ser a opinião do que está corrigindo você, a sua prova, entendeu? Então, coloca ali que, com respeito, que outros também pensam assim, assim, assim. Pensam diferente. Beleza? Primeiro recado dado. Eu vou falar disso em vários outros assuntos até o fim do terceiro ano. E eu vou repetir isso para vocês de não serem radicais. Primeiro está dado aqui, tá bom?
Vamos em frente. E ainda nessas 2 semanas eu vou falar mais umas 3 vezes para vocês não serem radicais quando a gente for tratar de outros assuntos. Vou falar de remédio, nós vamos tratar disso, tá bom? Bom, esse ácido nucleico que está dentro do vírus, ele pode ser DNA ou RNA. Lembra? Ácido nucleico pode ser o ácido desoxirribonucleico, DNA, ou ácido ribonucleico, RNA. A gente estudou isso no início do ano. Então, essa caixinha de proteína, olha para essa imagem aí, tá parecendo uma aranhazinha, esse é o vírus mais complexo que tem. Tá vendo essa caixinha em cima? Olha para o meu mouse, caixinha em cima com uma fitinha ali dentro, a maioria dos vírus é só isso, ou é redondinho, ou é assim, com formas geométricas, certo? Icosaédricos, assim. Os mais complexos têm essas perninhas aqui, como se fosse uma seringazinha para poder injetar o material genético dentro da célula. Esses são os mais complexos, mas ainda assim ele não tem metabolismo, não tem reações acontecendo dentro dele, não. É só aquela caixinha para injetar ali, ok? Uma estruturazinha de proteína para poder injetar. Esses são os mais complexos, mas ainda assim não é célula. Célula, gente, olha para essa imagem. Célula é esse monstro desse planeta aqui, onde essa nave está aterrissando. A célula é infinitamente gigante perto de um vírus. Ele aterriza ali na superfície dela e ele injeta o material genético lá dentro, dependendo do vírus, ok? Estou falando de uma estrutura muito pequena. Então, a maioria dos vírus são só a caixinha de proteína, certo? Alguns poucos, os mais complexos, têm essa estrutura proteica para poder injetar esse material genético ali dentro, tá bom? Agora, vamos lá. A cápsula de proteína, essa caixinha de proteína que eu falei, que envolve o vírus ali, guarda o material genético lá dentro, não é só de proteína, tá bom? Ela chama capsídio, ela é feita de proteína, mas como se vocês se lembram, que a gente estudou em citologia, uma proteína, quando ela é produzida, no final do processo, além da parte de aminoácidos da proteína, você tem os glicídios e lipídios que acoplam ali. Lembra disso? Lá no final do processo, lá no complexo de Golgi, a proteína está terminando de ser, já foi produzida lá pelos ribossomos, jogada no retículo endoplasmático, que foi para o complexo de Golgi, lá no complexo de Golgi sofreu a maturação. Maturação é quando glicídios e lipídios se encaixam, e se essa proteína fosse uma proteína de membrana, por exemplo, esses glicídios vão formar aquelas anteninhas lá para fora, aqueles sinalizadores lá para fora, que vai formar o glicocálice lá na célula, que serve para a célula interagir com o mundo, ou seja, os glicídios fazem parte da estrutura da proteína. São as pontinhas que ficam nela ali. Essa cápsula de proteína, que a gente chama de capsídio do vírus, ela é feita de proteína, mas ela tem lipídios e glicídios encaixados nela ali também, mas ela forma uma caixinha, literalmente uma caixinha. Então, esse capsídio, ele pode ser formado, olha como vocês olham, está escrito nessa imagem, por glicoproteínas. O capsídio é o nome da caixinha, mas você pode ter glicoproteínas, ou seja, proteína que tem glicídios encaixados ali, formando esse envoltório também, sem problema nenhum, ok? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse envelope aqui, o que é. Vírus mais complexos, os mais complexos, tá? Essa cápsula de proteína vai ter muito glicídio e muito lipídio, tá bom? Os mais simples você vai ter só proteína e alguns glicídios, os mais complexos vão ter mais. Os mais complexos de todos são esses aqui, que são os bacteriófagos, que tem aquela partezinha que parece uma aranha ali, uma perninha de aranha para poder injetar. Ok? Bom, pensando em tamanho, vocês viram aquela proporção daquela imagem que eu coloquei? Um bacteriófago, que é esse aqui, ó, aterrissando na superfície de uma célula, a célula é como se fosse um planeta e ele é uma navezinha, tá? Minúsculo. Nós estamos falando de um coronavírus, de um coronavírus, tá aqui, ó, minúsculo. Olha o tamanho de uma bactéria, gente, a bactéria cabe dentro de uma célula. Eu estou falando de hemácia, que nem são as maiores células que a gente tem. A gente tem vírus de vários tamanhos, mas todos eles minúsculos. Uma bactéria, um E. coli, cabe dentro de uma célula. E um vírus, cabem milhares, milhões de vírus dentro de uma bactéria. Ok? Pensa numa célula nossa, você pode produzir ali bilhões de vírus ali dentro. Ok? Nós estamos falando de estruturas muito pequenas, que vão de 15 até 350 nanômetros, minúsculo, menor do que as organelas. Imagina que uma bactéria é o tamanho de uma mitocôndria, olha o vírus. E numa célula você vai ter trocentas mitocôndrias. Cabe muito vírus dentro de uma célula. Os menores são normalmente esféricos, são uma bolinha. A caixinha de proteína que guarda o material genético é uma bolinha.
tá bom? Ou então eles são octaédricos, ou seja, existem formas proteicas triangulares normalmente que vão encaixando na outra, fechando aquela caixinha. Só que ela não é redondinha, ela é octaédrica. Ou então icosaédrica, com vários lados, 20 faces, por exemplo, triangulares que vão se encaixando e formam aquela caixinha de vírus ali. Aqui a gente tem o esqueminha e aqui a gente tem a foto de microscópio de como ele é visto no microscópio realmente. A gente tem aqui um icosaédrico, olha como ele é ali. Um icosaédrico envelopado, ele tem uma camadazinha em volta, que a gente vai ver como que é isso daqui a pouco. Ou seja, você tem o icosaédrico ali, ó, forma geométrica, e uma capinha em volta dele. E o complexo, que é o bacteriófago, que está aqui, ó, com as suas perninhas aqui, de proteína, e essa seringa para injetar o material genético que está guardado aqui dentro desse capsídeo ali, tá? Bom, o bacteriófago, como eu falei, a caixa de proteína é o capsídeo. A estrutura toda que sobra ali, que parece uma perninha de aranha e uma seringa, a gente chama tudo isso aqui de cauda. A cauda do vírus não é um flagelo que fica nadando, não. É uma estrutura rígida. O vírus é uma caixinha de proteína. Isso é duro, tá? É duro. Como uma navezinha mesmo. E o material genético, ele passa por dentro dessa cauda para poder ser injetado ali dentro da célula. Mas ele simplesmente não aterriza e encosta ali, não. Essas estruturas de proteínas que formam essas perninhas, elas precisam de um encaixe, de uma reação, de uma ligação química para ela poder encostar ali. Ok? Guarda essa informação aí. Então, por mais que ele pareça uma espaçonave, ele não simplesmente aterriza. Ele encosta, mas ele só vai encostar na célula. Lembra que a célula tem glicídios que repelem o que não pode e aproximam o que pode e tal? Só vai encostar se ele tiver afinidade com aquela célula. Tem que ter algumas proteínas ali na superfície da membrana da célula que permite que ele chegue perto. E essas proteínas da caixinha do vírus tem que ser... Nossa, deu branco na palavra. Tem que ser... Falhou, sumiu a palavra, mas tem que ser associáveis, ou seja, elas têm que ter afinidade. Essa que era a palavra. Tem que ter afinidade para poder conseguir chegar perto da membrana da célula. Ok? Bom, como que os vírus, já que a gente está falando que eles infectam células, eles não são células, eles não têm células, mas eles entram dentro de células, eles infectam a célula, como que acontece essa infecção dos vírus? Como que acontece a replicação? Como que eles se reproduzem, já que um vírus não consegue dar origem a outro vírus? Eles simplesmente hackeiam uma célula para a célula fabricar vírus. Como que esse negócio funciona? Vamos lá. Vírus, eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Essa frase vai estar na prova. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Significa o quê? Ele só existe como ente se tiver célula para ele poder parasitar, para ele infectar. Ele no ambiente, ele vai neutralizar, inativar, ser destruído e acabar. Ok? Por isso que tem um tempo para as coisas por si só ficarem livres de vírus. Ah, fui no supermercado, cheguei com as compras, coloquei no lugar e a gente deixa 4 dias lá antes de botar para dentro de casa. Ok, não está errado não. Dependendo do vírus que a gente está tratando, 4 dias é suficiente para poder tudo que estava ali ficar seco, inativar e pronto. Você pegou? Eles ainda estão lá, as caixinhas de proteínas estão lá, mas não são mais infectantes, não estão mais ativos, não estão em condições de infectar. Por quê? Ele precisa de célula. E se você deixa ele parado, sem alguma célula para ele poder infectar, ele vai se inativar. Vai passar o tempo, ele vai desidratar, vai secar, vai desativar. Ok? Por isso que o tempo permite que desinfecte sozinho, nesses casos aqui. Então, ele é um parasita intracelular obrigatório, ele precisa das células para poder se reproduzir, certo? E esse processo de reprodução do vírus, ele tem 4 etapas que a gente vai ver aqui. Uma chama adsorção, a outra penetração, a outra eclipse e a outra liberação, tá bom? Quais são elas? Vamos lá. A adsorção não é a absorção, é a D de dado. A adsorção é o aterrissar que a gente viu ali atrás. É quando o vírus consegue encostar na célula que ele tem afinidade, presta atenção. Um vírus, a gente depois vai conversar mais para frente também, na semana que vem, se é ou não uma arma biológica o SARS-CoV-2, por exemplo, as evidências para sim e para não. Nós vamos conversar sobre isso. Então, guarde essa informação que a gente vai usar lá na semana que vem. O vírus não encosta
ele não adsorve, ele não aterriza na membrana da célula que não tem afinidade para isso. Para ele poder aterrissar, encostar ou adsorver, encaixar ali, as proteínas dessa caixinha dele têm que conseguir reagir, entre aspas, não é uma reação química, mas elas têm que conseguir se ligar, não é reação química, não é reação metabólica, mas elas têm que conseguir se ligar a uma proteína que está lá na membrana da célula. Imagina que a minha mão aqui, ó, é a membrana da célula. Você vai ter glicídios apontando ali para fora. Esses glicídios, as pontinhas de glicídios, de proteínas ali da célula, da membrana da célula, se chega um vírus que não tem afinidade com aquela célula, ele repele, ele não vai ficar ali. Para um vírus chegar e ligar ali na célula, e sofrer essa adsorção, que é essa primeira etapa, ele tem que, as proteínas dessa caixinha dele tem que ter afinidade com as proteínas da célula específica, para que ele possa fazer a adsorção, que é o quê? Se ligar, encaixar e grudar ali. Essa primeira etapa, então, é a fixação do vírus, não é só aterrissar, não é só encostar, ele fixa na membrana da célula, na superfície da célula hospedeira. Então, não é qualquer célula do seu corpo que vai permitir que um vírus entre. Não são todas as células. São algumas específicas que têm proteínas específicas que permitem alguns vírus específicos se encaixarem ali, se fixarem ali. Ok? Então, não é qualquer vírus. Ah, peguei um vírus de cavalo. Se você pegou, ele não é mais de cavalo. Ele é de humano. Ah, eu peguei um vírus de morcego. Se você pegou, ele não é mais de morcego. Ele pode ter sido. A história evolutiva dele pode ter sido, mas ele não é mais. A gente vai estudar isso. Mas ele é de humano. Alguma coisa mudou que permitiu que a proteína da caixinha dele encaixasse, se fixasse, se adsorvesse. Ou seja, encaixasse nas proteínas da membrana da célula. Ok? Então, a primeira etapa é essa, a adsorção. A segunda etapa é a penetração. O que é penetração? É quando ou o vírus, ele veio primeiro, chegou na célula, não é a célula dele, repeliu. Chegou, repeliu, chegou. Aí ele conseguiu achar uma célula que encaixa, que tem as proteínas específicas que servem de fechadura para ele poder encaixar a chave dele e se ligar ali. A adsorção. Na membrana da célula tem que ter a fechadura para que a chave certa da proteína da caixinha do vírus possa encaixar e ele adsorver. Encaixou, não infectou ainda. O material genético está lá fora. Aí esse material genético, digamos que seja esse dedão, está lá dentro do vírus. As proteínas do vírus encaixaram nas proteínas da membrana da célula. O material genético do vírus, que é o meu dedão, está aqui dentro. Ok? Este material genético, ele vai ter que ser injetado para dentro da célula para poder hackear a célula. Para ele ser injetado, essa é a etapa de penetração. A caixinha de proteína, o capsídeo do vírus tem que ter encaixado. E aí, após encaixar, vem a etapa de penetração, que é quando ou o vírus inteiro é jogado para dentro da célula, com caixinha, com capsídeo e tudo, ou ele injeta só o material genético e joga lá para dentro da célula, ou DNA ou RNA. Ok? Esse é o momento da penetração. Ou entra o vírus inteiro, ou entra só o material genético. Ou entra o capsídeo inteiro, ou entra o material genético. As duas possibilidades existem, a gente vai ver isso depois, tá? Aí vem a etapa de eclipse. O que é o eclipse? É o que acontece com o zumbi. É o que a analogia da célula ser hackeada pelo vírus é que ela se torna um zumbi. Ela deixa de viver para ela, e essa é a etapa do eclipse. A célula deixa de viver para ela, a célula deixa de produzir o que ela precisa, deixa de produzir o que ela vai secretar, deixa de produzir, dependendo do vírus, os hormônios, deixa de produzir os anticorpos que ela produziria, dependendo do vírus que a gente está falando. Ela deixa de produzir aquilo que ela precisa. Gente, aí na sala, volta para cá, para a aula. Ela deixa de produzir o que ela precisaria produzir, o papel dela principal, e ela passa a viver em função das ordens que o vírus deu. Então, ela se torna como um zumbi, ok? Ela foi hackeada por esse material genético que entrou, e esse material genético engana toda a maquinária celular, todo o funcionamento da célula, e ela vai funcionar para o vírus. Vai se tornar uma fábrica de vírus, tá bom? Então, nessa etapa de eclipse, que ela acontece dentro da célula, o material genético, DNA ou RNA que entrou, ele vai enganar a célula e fazer com que a célula, ao invés de ficar produzindo hormônio, produzindo secreção, produzindo as proteínas dela, ela produza proteínas do vírus.
Ao invés dela produzir material genético, ácidos nucleicos dela, ela produz ácidos nucleicos do vírus. E aí, as novas moléculas de ácido nucleico do vírus, junto com as moléculas de proteínas do vírus, que foram fabricadas todas pela célula, se encaixam, se montam ali dentro, formando novas partículas de vírus que saem da célula para infectar outros, ok? Ela se torna uma fábrica forever, de eterno, enquanto essa célula existir, tá? Bom, ela vira uma linha de montagem. Se esse vírus é um vírus de DNA, olha para essa imagem. Se esse material que entrou, então, olha aqui, ó, volta aqui, penetrou, certo? Jogou material genético. Se esse vírus é um vírus de DNA, esse DNA do vírus vai ser jogado lá para dentro do núcleo da célula, vai encaixar no meio lá do DNA da célula, e a célula não tem mais como saber que aquele DNA que encaixou ali é invasor. E fica um DNA do vírus encaixado dentro do genoma da célula, modifica o genoma, e aí, a partir daquele DNA ali, ele vai começar a fazer RNA mensageiro, que sai, vai para o citoplasma, ser lido pelo ribossomo, produzir proteínas, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, secretar e botar para fora, igualzinho todas as proteínas da célula. Ou seja, se o vírus é um vírus de DNA, ele joga esse DNA no genoma da célula e a célula passa a produzir RNA mensageiro e produzir novos vírus a partir do DNA que está vindo da célula. Só que é uma sequência de DNA invasora, entre aspas, alienígena para a célula, ou seja, veio de fora, ok? Encaixou lá, enganou a célula e está ali produzindo novos vírus, vira uma fábrica de vírus. Só que se esse vírus, se esse material genético do vírus, olha aqui para o meu mouse de novo, então se ele é de DNA, ele engana a célula para produzir novas moléculas de DNA do vírus e novas moléculas de RNA que vão ser lidas lá no citoplasma e produzir as proteínas do vírus. Aí essas proteínas vão encaixar em volta do DNA, formar novos vírus e vão sair vírus prontinhos, iguais ao que entrou. O vírus que entrou deixou de existir, porque ele se desencaixou, desestruturou, desmanchou toda a proteína, toda a caixinha de proteína, e o seu material genético ficou encaixado lá, se for DNA, lá no DNA da célula. Mas a célula passou a virar uma fábrica de vírus novos e eles são fabricados. Nesse meio desse tempo, desse processo inteiro, mutações podem acontecer nessas sequências e os vírus novos que saírem serem variantes, mutantes, diferentes. Isso acontece. Muito, muito mais do que a gente imagina, e a gente vai tratar mais disso, tá? Bom, cadê? Opa. Penetração. Essa etapa, então, onde a célula está sendo enganada, a gente chama de eclipse. E a célula vira uma linha de montagem ali dentro, ok? Dentro da célula hospedeira. Cadê? Falei. Quando a célula foi enganada e passou a produzir ácidos nucleicos novos do vírus e caixinhas de proteína do vírus, essas caixinhas de proteína, elas não estão prontas, elas são moléculas de proteínas separadas, que passam a ser produzidas como uma linha de produção ali dentro da célula. Só que essas moléculas de proteína do vírus são perfeitamente encaixáveis e atraem umas às outras, de forma que essas estruturas geométricas, naturalmente, elas vão fechando e formando caixinhas em volta do material genético que foi produzido. Fechou a caixinha vazia, ficou um vírus que não vai infectar mais ninguém. Mas fechou uma caixinha cheia com material genético, ficou um vírus infectante que vai lá e vai passar para outra célula, infectar outra célula, hackear outra célula, zumbizar outra célula, escravizar outra célula e fazer ela virar uma fábrica de vírus. Ok? Essa montagem das caixinhas, dos capsídeos, ela nem precisa de energia, porque as peças simplesmente atraem umas às outras e montam aquela caixinha de vírus em volta do material genético. Força de atração mesmo ali, tá bom? Não precisa nem de gastar energia da célula. Toda a energia da célula vai ser focada em produzir proteínas do vírus e novas moléculas de DNA ou RNA do vírus. Tá bom? Para formar aquela linha de produção perfeita ali. E aí vem a liberação. A liberação é quando os vírus saem. Okay? Nessa de sair, dependendo do vírus, a célula produz esses vírus e eles vão ficando, acumulando dentro do citoplasma da célula até a célula estourar de tanto vírus que produziu. Ela estoura, rompe, e aí quando rompe sai aquele monte de vírus que vão infectar um monte em volta. Ok? Dependendo do vírus, os vírus mais, entre aspas, mais espertos,
dependendo do vírus, ele não vai destruir a célula. Porque quando ele destrói a célula, a fábrica parou de existir. Produz ali bilhões de vírus e libera tudo de uma vez, mas a fábrica é destruída junto. Dependendo do vírus, os mais eficientes, eles escravizam a célula e fazem com que esses vírus que vão saindo, eles brotem, eles passem lá pelo complexo de Golgi, caiam dentro de vesículas e brotem. Ou então, eles são secretados, eles saem até no citoplasma, mas eles saem da célula carregando um pedacinho da membrana da célula, da membrana plasmática da célula, mas eles brotam. Eles vão brotando e vão saindo, a célula fica produzindo por tempo indefinido, mais do que se ela fosse destruída na hora que eles fossem liberados, ok? Então, você tem dois tipos de liberação. Ou destrói a célula e saem todos, ou eles vão brotando. A célula vai secretando os vírus, eles vão brotando sem parar, produzindo sem parar. De todo jeito, é uma fábrica de vírus, ok? Bom, eu falei que no início que essa penetração do vírus pode ser vírus injetando material genético, e a caixinha, o capsídeo fica lá fora, ou entra com capsídeo inteiro, e tudo, né? Quando entra com capsídeo e tudo, com a caixinha de proteína inteira, essa caixinha vai ser destruída lá dentro do citoplasma, como vocês estão vendo aqui. Ela vai ser destruída lá dentro do citoplasma, e aí o material genético faz o papel dele lá de hackear a célula. Tudo bem? Só essa que é a diferença. Quando o vírus inteiro penetra, a gente vai ter uma etapa a mais ali que chama desnudamento, que é essa quando a caixinha, o capsídeo, vai ser destruído. Chama desnudamento. É isso. O resto vai ser igual. Vai hackear a célula vira uma fábrica de vírus e os vírus vão sair todos de uma vez quando a célula é destruída, para alguns vírus, ou vão brotando aos poucos, à medida que vão sendo fabricados, vão brotando, sendo secretados como outros vírus, como a gente viu aqui. Em algumas situações, o vírus, olha para essa imagem, o vírus prontinho lá dentro da célula, o capsídeo, quando ele sai, ele faz isso, ó. Ele empurra, isso aqui é a membrana da célula, com seus glicídios e suas proteínas de membrana ali. Ele empurra a membrana da célula e sai carregando um pedacinho de membrana da célula em volta dele, como se fosse uma capinha, um disfarce. A gente fala que são vírus envelopados. Esses vírus envelopados, que eles brotam da célula, eles saem carregando a membrana plasmática, eles são mais eficientes para enganar a próxima célula do que o vírus que entrou. Se ele entrou sem esse envelope, ok? Vírus envelopados são altamente eficientes para poder enganar a próxima célula, por quê? Ele entrou dentro de uma célula porque tinha afinidade com ela. O capsídeo da proteína do vírus conseguiu encaixar, se fixar na proteína da membrana plasmática, botou o vírus para dentro, ele enganou a célula, ela virou uma fábrica de vírus. Então, ele tinha afinidade para entrar. Quando ele sai carregando um envelope, um pedacinho da membrana, quando ele chega perto de uma outra célula igual, a célula nem tem a possibilidade de detectar que ele é um vírus e usar seus mecanismos de defesa para poder tentar combater e impedir esse vírus de entrar. Porque parece que é uma outra célula igual que está encostando ali, tem afinidade. Aí ele chega pertinho sem ser percebido e quando chega, suas proteínas conseguem se ligar, fixar na membrana da célula para jogar o material genético, ou seja, eles são mais eficientes ainda para poder enganar as células em relação às suas defesas. Agora, adivinhe que vírus tem essa combinação perfeita de tudo? Ok? O nosso SARS-CoV-2 são vírus envelopados, altamente eficientes na hora de fazer a infecção. Tá bom? A gente vai tratar disso já já. Mas é que tem mais coincidências e mais coisas também eficientes aí para a gente poder ver em relação a ele, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa para agora ou a gente já dá uma pausa. Não, vamos dar uma pausa aqui. Daqui 10 minutos a gente volta, eu vou só parar a gravação. Daqui 10 minutos a gente volta para a gente continuar falando ainda no geral antes de entrar no SARS-CoV, tá bom? Deixa eu parar aqui.